Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga e hipnoterapeuta. Estamos aqui hoje para mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, diretamente do Crum TV. Toda terça-feira, às 18 horas, estarei aqui dando dicas, falando sobre programação, reprogramação mental, sobre os estudos que eu fiz, as mudanças que aconteceram na minha vida e tudo que eu puder estar passando para vocês para direcionar a vida de vocês nesse sentido. Tudo que a gente possa trazer onde tenham técnicas, tenham alternativas, indicações terapêuticas, tudo que a gente puder trazer com esse foco de programar e reprogramar a nossa mente. Então, o que eu vou te pedir? Primeiramente, curta esse vídeo, compartilhe, comente, divulgue para outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar com esse conteúdo. E se inscreva já aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo, tem Reprograme Sua Mente, tem diversos outros assuntos para expansão da sua consciência, para que você possa ficar bem informado, para que você possa abrir o teu horizonte para muitas coisas nessa vida. Na semana passada a gente falou sobre o porquê que eu estudei a parapsicologia. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, para que vocês possam entender um pouco mais a respeito. Então, a parapsicologia ela vai estudar tudo que vai além desses 5 sentidos. Então, ela começa entendendo sobre fenomenologia paranormal e, a partir disso, começa a estudar melhor o ser humano. Por quê? Porque todo fenômeno sempre tem uma pessoa, um grupo de pessoas envolvidos. Então, era necessário conhecer um pouquinho mais sobre a mente humana. E eu quero te perguntar, o que tem programado na sua mente? Você sabe? Você tem ideia do que pode estar programado na sua mente? Tudo que acontece na nossa vida é resultado das nossas programações mentais. A gente tem programação que todo e qualquer ser humano tem, que alguns grupos têm, e que só você único e exclusivamente tem, mais ninguém, que são as programações individuais. Essas nós chamamos de reprogramáveis, ou seja, através de técnicas a gente consegue mudar essas programações de alguma forma. Então, eu vou falar um pouquinho dessas programações para a gente poder entender. Vamos entender como a sua mente funciona, vamos entender que isso aqui é um imã. Ele está constantemente puxando na sua vida os seus resultados. E o que são os seus resultados? Eles decorrem do quê? Das suas programações mentais. Então, a sua maneira de ser, de agir, seu comportamento, suas escolhas, provém das suas programações mentais. Eu quero falar um pouquinho a respeito delas hoje, para eu poder começar a te ajudar. Vamos partir do princípio que se eu sou um ser humano racional, por que eu falo e me arrependo? Por que eu faço e me arrependo? Se eu sou um ser racional, por que isso acontece na minha vida? Por que eu tomo atitudes ou por que acontecem coisas que conscientemente eu não queria? Por que de repente eu tô querendo coisas boas e me acontecem coisas negativas? Vamos entender um pouco dessa programação para a gente poder tirar as nossas conclusões. Então vamos partir de um conhecimento que você já deve ter visto em vários lugares, mas aqui a gente se aprofundou um pouquinho mais. Como é que a mente funciona? Como é que eu consigo entender isso? Para simbolizar isso de alguma forma, a gente tem esse desenho aqui, né? Nossa luz aqui tá pegando um pouquinho, mas dá para você perceber. A gente tem aqui um iceberg, essa é a melhor forma de definir como funciona a mente humana. É uma forma da gente entender o que tem por trás dos acontecimentos da nossa vida. Eu tenho aqui um desenho de um iceberg, né? Onde um iceberg, por mais que eu nunca tenha visto de perto, eu tenho ideia de como ele funciona. Então, no iceberg, eu tenho uma pontinha menor que está acima da água, que ela vai representar o meu consciente, e esse consciente domina mais ou menos 5% do tempo, de 5 a 10. Dizem que foi Einstein que usou 10%. Bom, então essa parte é a visível. O consciente, quem é? Ele é representado pelo nosso cérebro. É com ele que a gente vai analisar, comparar, decidir, julgar. Só que uma coisa que eu não vejo ninguém falar. Eu só posso dizer que eu tô 100% consciente quando eu conjugo sei, quero e posso. Quantas vezes na nossa vida a gente sabe que quer, mas não pode?
Quantas a gente pode, sabe, mas não quer. E alguma decisão tem que ser tomada, algo tem que acontecer. E aí, o que acontece? Algo tem que ser decidido, uma decisão tem que ser tomada, e muitas vezes não é exatamente a decisão que você gostaria de estar tomando conscientemente. Por quê? Porque acaba prevalecendo a vontade do subconsciente. Quem é o subconsciente? É tudo que está abaixo dessa linha da água, ele é muito maior do que esse consciente aqui, tá? E às vezes chega a dominar 95% do tempo. Ele ainda é um mistério para o ser humano. A gente sabe que ele existe, mas a gente não sabe exatamente onde ele está. Por quê? Porque já tem estudos que comprovam que mais ou menos 48 horas após a concepção, ele já existe. Sim. Então, você ainda não está fisicamente ainda formado na barriga da mãe, né? Mas essas horas depois, todo o mundo externo da mãe é passado telepaticamente para o bebê. Não nascemos uma folha em branco, já nascemos com diversas informações que recebemos do mundo externo da nossa mãe enquanto está grávida de nós. Então é importante saber o que tem nesse subconsciente para a gente colocar ele ao nosso favor. Saiba que todo ser humano ele é formado de programações universais que todo e qualquer ser humano possui. Elas são imutáveis, mas elas precisam estar em equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho delas já já. Nós temos programações grupais, né? Que não é todo ser humano que possui, tem algumas restrições aí. E temos as individuais, né? As grupais são de difícil mudança e as individuais nós chamamos de reprogramáveis. E a gente vai procurar explicar todas elas aqui para vocês terem um entendimento e ver se vocês se identificam com essas programações. Então, nas programações, a gente consegue identificar muitas das razões das nossas escolhas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse subconsciente. Então, o subconsciente é tudo que está abaixo da linha da água e eu preciso entender como ele funciona. Não sabemos exatamente onde ele está, conforme o que eu conversei, porque ainda não está formado o seu corpo físico e já existe subconsciente. Mas sabemos como ele funciona e é isso que tem ajudado muito a fazer as nossas mudanças. E como que ele funciona? O que eu preciso saber sobre ele? Primeiro, não sabe o que é bom e o que é ruim. Não sabe o que é certo e o que é errado. E não diferencia passado de futuro. Por quê? Para ele é sempre presente. E ele cria links a partir das primeiras horas após a concepção. Então, tudo que está relacionado, se acontecer algum evento negativo, ele vai linkar com aquele momento, mesmo que tenha uma coisa boa para acontecer. Por quê? Porque ele tem a função de te proteger, né? Então, por mais que se tenha algo bom, se ele linkar com algo negativo, ele acaba impedindo que aquela situação aconteça, já justamente porque remeteu a alguma situação negativa. O subconsciente move 3 coisas na sua vida. Move seu corpo, você não precisa pensar, para andar, para respirar, para o coração bater, isso é automático. Move seus sentimentos e emoções. Quando você pensa em coisas boas, você sorri. E quando você pensa em coisas não tão boas, você se emociona negativamente. E move a sua realidade. Saúde, doença, riqueza, pobreza, sucesso, escolhas pessoais, profissionais, de relacionamento. É tudo ele que move. De acordo com o quê? Com essas programações que estão aqui, que eu vou estar explicando melhor para vocês. Vamos entender, então, das programações que são universais, para a gente ir afunilando para chegar nas individuais. Vamos falar primeiro dessas que a gente está falando que elas não são reprogramáveis, mas precisam estar em equilíbrio. Eu tenho aqui nesse lado aqui, nós chamamos de leis cósmicas. Temos 3 leis principais que regem a nossa vida. Primeiro, lei da harmonia, desejo de ser feliz. Você já reparou que ninguém faz nada conscientemente achando que vai ficar triste? Tudo que a gente faz na nossa vida é buscando alegria, prazer, satisfação, felicidade. E é ela que nos move, ela que move com que a gente acorde todo dia.
é em busca dessa felicidade que a gente toma as nossas decisões, que a gente faz as nossas buscas, nossos estudos e etc. A lei da harmonia serve também para coisas e pessoas. Por exemplo, uma amizade que só você, né, não tá tendo troca com ela, que não te traz mais satisfação, você troca a amizade, um relacionamento, uma roupa, um sapato, um carro, né? Então, quando aquilo não está trazendo mais alegria e felicidade, a gente tem uma tendência muito grande a trocar, tá? Então, essa é a lei da harmonia. Até quem faz o mal, né, tá buscando o quê? Um desses sentimentos, alegria, prazer, satisfação, felicidade. Depois da lei da harmonia, vem a lei da evolução. Como é que ela acontece na nossa vida? A gente começa lá pequenininho, né, criado pelo pai e pela mãe, orientado a estudar, né, nos formar e etc. E chega um momento que não precisa ninguém falar. Nós mesmos nos cobramos dessa evolução, desse crescimento, né? A gente vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, uma terapia, tudo que busca o crescimento é como se a nossa própria mente nos cobrasse daquilo. Terceira lei, lei da vibração, que é a lei da troca. E se você for reparar, elas estão intimamente ligadas, né? Porque se eu não estou tendo troca, não me traz alegria. Se eu não estou tendo troca, de repente eu sinto que eu não estou evoluindo e etc. A lei da vibração está muito ligada no dar e no receber. Ninguém pode só dar, ninguém pode só receber. Tudo tem que ter troca. Aquele que só doa e não recebe nada de volta, uma hora ele esgota, cansa. E aquele que recebe sem dar nada em troca, não dá valor. Já reparou isso? Né? A gente até brinca, né, que o que vem de graça é uma desgraça. Por quê? Porque eu não sei fazer nada por aquilo. Então, que valor que vai ter? Então, repetindo as 3 leis, harmonia, evolução, vibração. Repara, essas leis estão em equilíbrio na sua vida? Como é que você percebe elas hoje? Se elas estiverem em desequilíbrio, ela pode afetar outros setores, vários setores da sua vida como um todo, e até um determinado setor vai causar atrito com essas leis. Então, tá tudo muito interligado. Então, desse lado aqui, eu tenho as leis cósmicas. Agora, a gente vai falar de outras programações que todo e qualquer ser humano possui. Estão ligadas à sobrevivência, nós chamamos de princípios naturais de sobrevivência. Eu tenho indivíduo, ser único e espécie. O que diz o indivíduo? Qual a programação mais forte tem na nossa mente? Sobrevivência. Então, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidade de ter um lugar para morar, eu sinto frios, né? Então, a programação mais forte que tem é a da vida, não tem como a gente questionar. Então, normalmente eu pergunto para as pessoas quando elas chegam para atendimento, o que é mais importante, comer ou ser feliz? Ser feliz é extremamente importante, mas ninguém é feliz com fome. Então, a gente tem necessidade que essa programação seja atendida, não tem como. E aí, a gente vai entender como esse subconsciente raciocina, entre aspas, em cima disso. Então, depois que eu garantir a minha sobrevivência, qual a próxima programação? A minha sobrevivência de ser único. Eu acho essa lei muito importante, ela vai justificar várias coisas. Então, o que ela vai reger? Autoestima, amor próprio, várias coisas estão ligadas a isso. Vocês já repararam que até gêmeos, quando eles percebem que estão vestindo roupa igual, eles querem se diferenciar? Ninguém quer ser cópia de ninguém. A gente quer ser talvez parecido, mas não ser cópia, ser exatamente igual, não. A gente precisa se diferenciar, né? E essas leis de comparação acabam gerando o quê? Inveja, vaidade, orgulho. Então, é importante observar. Então, nunca se compare a ninguém. Você só pode se comparar com você mesmo. Ontem, anteontem, mês passado, né? Procurando entender que a cada dia que passa, seja em qual sentido for, você está melhor. Busca observar. Olha o que eu fiz hoje. Olha que no último mês eu consegui me superar, crescer, evoluir. Então,
Isso remete muito à nossa valorização pessoal. Então, se eu ficar me comparando com outro, aquela pessoa tem outra história, ela é filho de outro pai, de outra mãe, teve outra vivência, então eu não posso comparar com ninguém. Quando eu comparo comigo mesma e percebo os meus avanços, os meus crescimentos, a minha evolução, isso alimenta a nossa autoestima, o nosso amor próprio. É muito interessante isso. E depois que eu garanti a minha sobrevivência, depois que eu garanti que eu sou extremamente diferente, eu vou garantir a sobrevivência da espécie. Como, Adriana? De que forma? Hoje tem duas formas principais. Ou através de relacionamentos e filhos, ou através de grupos. Perceba que o ser humano não consegue viver completamente isolado, né? Então, se ele no casar tiver filhos, ele vai interagir com outras pessoas de alguma forma. Vai entrar em grupos, vai para uma crença, uma religião, assuntos em comum que vão unir essas pessoas de alguma forma. Até ele vive sozinho lá, mora sozinho, ele vai se interligar de alguma forma a outras pessoas através da internet, de algum jeito, tá? Então, sobrevivência do indivíduo, né? Relacionada à nossa sobrevivência de existência, sobrevivência do ser único e sobrevivência da espécie. Essas também, repara, todo e qualquer ser humano possui. Então, as leis que eu falei, harmonia, evolução e vibração, e os princípios naturais de sobrevivência, de indivíduo, ser único e espécie, todo e qualquer ser humano possui. E repara que isso precisa estar em equilíbrio, né? Do indivíduo, por exemplo, eu tenho que ter uma moradia, eu preciso me alimentar, né? Eu preciso sobreviver, eu preciso me vestir. Então, tudo isso vai ficando, isso está ligado, e quando eu tenho isso, isso já me traz um certo conforto, uma alegria, uma motivação. E se essas leis estão em desequilíbrio, a gente começa a gerar muitos outros conflitos na nossa vida. Por isso que elas são imutáveis, por isso que a gente não reprograma. Agora eu vou pedir para você pensar. Isso que eu acabei de falar, está em equilíbrio na sua vida? Perceba. A lei da sobrevivência, por exemplo, ela está muito relacionada à prosperidade. Será que eu estou conseguindo pagar tudo que eu preciso, meus compromissos financeiros? Será que eu estou tendo uma boa alimentação? Será que eu estou conseguindo cuidar de mim? Será que eu estou conseguindo fazer com que eu me sinta diferenciada de alguma forma? Observa, analisa. E é lógico que se essas leis não estão em equilíbrio, elas vão gerar conflito com todas as outras. Isso vai gerar todo o restante no nosso dia a dia está relacionado, tá? Então, por isso que a gente fala que elas não são reprogramáveis, elas precisam estar equilibradas. Hoje eu vou falar dessas, que são as universais, que todo e qualquer ser humano possui. No próximo vídeo eu vou dar continuidade, vou pedir para você aguardar a próxima semana, que eu vou falar a respeito das programações grupais, o que elas regem, onde que elas determinam resultados na nossa vida, e depois as individuais também, que são as reprogramáveis. Eu vou ficando por aqui, eu vou agradecendo a sua atenção. Então, de novo, curta, compartilhe, divulgue, comente e dê sugestões de assuntos que a gente possa trazer aqui. A gente vai falar as consequências de todas essas programações que podem gerar na nossa vida, o que a gente pode fazer, por que caminho seguir, e que eu possa te ajudar cada vez mais a cada semana com o assunto e te trazendo todo esse conhecimento que eu venho buscando há mais de uma década, tá? Obrigada pela sua atenção, até a próxima semana e até o próximo vídeo.